Mais uma vez estamos aqui na rotatória, onde o projeto Varre Vila inicia a sua história, há 8 anos atrás. Estamos aqui hoje para agradecer aos apoiadores, aos empresários, aos governadores, aos prefeitos que nos apoiaram durante todos esses 8 anos de história, né? Quero agradecer a Estre, a EcoUrbis, a Loga, a Inova, a Soma, né? Quero agradecer a Corpus, que nesses 8 anos continua nos apoiando e fazendo com que esse trabalho seja reconhecido também em outros estados brasileiros, né? Quero agradecer a cada colaborador, a cada parceiro, a cada morador que nos 8 anos apoiou e continua apoiando o projeto Varre Vila. Então, para nós hoje é um momento também de reflexão. Quero aí pedir para que as pessoas que puderem ficar em casa, continuem ficando em casa, para que a gente possa diminuir este sofrimento que assola hoje o Estado brasileiro, né? O país vem passando por uma forte crise no que diz a pandemia. Então nós queremos, enquanto Projeto Varre Vila, pedir esse apoio. Fique em casa. O Projeto Varre Vila continua na rua, trabalhando, cuidando das comunidades, para que você possa ter um território mais limpo. Por isso, muito obrigado e quero agradecer aqui a todos, de coração, pelo apoio nessa caminhada do projeto. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Lucila Almeida e eu sou coordenadora pedagógica da Com Você Serviços de Treinamento, que é a empresa que administra o projeto Varre Vila e em Curitiba o projeto Tudo Limpo. É uma honra estar com vocês e também um grande desafio, né? Nós já tivemos algumas lives importantes e bacanas da saúde, da educação, da cultura. Já tivemos Leila, Dai e Tomás mediando essas lives. Então, mediar uma live depois desse time fica difícil, né? Já tivemos também muitas lideranças comunitárias falando no nosso café da tarde. E hoje a gente tem um tema muito especial para a gente, né? Hoje nós temos 2 convidadas extremamente importantes que vão falar um pouco da universidade e comunidade. Uma parceria possível? Queria começar agradecendo ambas por ter aceitado o convite, né? Agradecer em nome de toda a equipe. Né? É um privilégio para a gente poder estar aqui hoje, sexta-feira à noite, com 2 potências da educação. Né? Queria apresentar a Elizabeth de Melo Rico, que é coordenadora do Núcleo de Questão Urbana, Cidades e Meio Ambiente, da Graduação em Serviço Social da PUC São Paulo, e a Miriam Magdala, que é professora das disciplinas de empreendedorismo e inovação, voltadas para a geração de impacto social e ambiental positivo, impacto social positivo na Universidade Federal do Espírito Santo. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Antes de começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho, cada uma, como é que a gente se conheceu, né? Como é que se deu essa parceria que a gente vem vivendo já há um tempo, né? Esse romance que a gente vem vivendo um tempo com as 2 universidades. Queria que vocês contassem um pouco como é que a gente chegou até vocês ou vocês chegaram até a gente. Beth, pode começar? Você pode começar, por favor? Posso sim. Posso sim. Então, né, Lucila, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, a honra de ter sido convidada para participar dessa reflexão junto com a Miriam a respeito do projeto Varre Vila, que é um projeto de raiz, é um projeto que se inicia, né, com uma forte liderança comunitária, e vai crescendo, né, com a participação do seu entorno. E aí, quer dizer, como que nos conhecemos? Eu hoje estava pensando isso. Há anos atrás, eu pelo núcleo de questão urbana, né, cidades e meio ambiente, eu procurei
à época, uma responsável pelo Instituto Estre, e disse, olha, você conhece algum... Porque o Instituto Estre, quando nós fizemos uma visita com os nossos alunos ao aterro sanitário, me chamou muito a atenção sobre aquele tipo de trabalho que estava sendo realizado lá. Isso deve fazer, talvez, uns 7, 8 anos. E aí, a pessoa que era a supervisora, à época, Adriana Norte, disse, olha, você conhece algum projeto que trabalhe com educação socioambiental, voltada a resíduos, etc. Aí, essa pessoa fala assim, eu acho que você deveria conversar com o Aragão. E aí começou, não é? Eu conheço, eu pedi a vocês que fossem até a universidade, e aí eu vejo, chega ali o Aragão numa aula, né, do Núcleo de Questão Urbana, e aí logo eu olho assim e falo, espera um pouco, eu conheço aquele moço. E aquele moço quem era? Era um ex-aluno meu do curso de Serviço Social, né? Quer dizer, nosso, do curso de Serviço Social, e é o Sérgio. Né? E aí eu falo, Sérgio, o que você está fazendo aqui? E aí começamos a ter uma aproximação, uma empatia, nada por acaso, e aí eu começo a ter uma percepção maior do significado do Varre Vila, né? E na comunidade Vila da Nossa Senhora Aparecida, e aí é aí que começa a nossa parceria e começou as nossas conversas ano a ano, e aí daqui a pouco a gente conta um pouco mais essa história, né? Vou deixar agora a minha colega Miriam, também que tive o prazer de conhecer agora, e vamos fazer essa reflexão, né, Miriam? Não, e o mais gostoso é que vocês duas estão combinando o tom da roupa. Vocês esqueceram de me avisar. Isso é bem feminino, né, Lucila? Obrigada, Beth. E eu também gostaria muito de começar agradecendo assim, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu tenho um imenso carinho pelo projeto Varre Vila, que eu conheci em 2018 através de uma amiga minha de infância, que mora em São Paulo e que eu não via há uns 30 anos. E quando, pelo Facebook, nós nos aproximamos, ela perguntou o que eu estava fazendo, e eu falei, estou trabalhando com projetos de extensão, em comunidades e tal. Eu falei, nossa, eu conheço um projeto muito bacana aqui em São Paulo, e vou te levar para conhecer quando você vier aqui. E foi uma visita que nós fizemos, conhecemos Aragão, Sueli, naquela ocasião, e eu fiquei realmente muito impressionada, assim, quando eu cheguei em Vila Santa Inês naquela tarde, porque eu tenho um trabalho aqui em Vitória, no Espírito Santo, em comunidades há muitos anos, desde 2006, 2008 eu comecei fortemente a frequentar, e aí eu fiquei muito impressionada por conta da limpeza do lugar. Falei, gente, isso aqui está mais limpo do que os bairros, né, de Vitória, que são considerados lugares de muita limpeza, e quando eu chego nas comunidades, geralmente tem muita sujeira. Parece que são duas prefeituras. E isso é uma coisa que já me incomodava há muito tempo, e eu fiquei muito impressionada, de fato. Falei, nossa, eu tenho que entender melhor como que funciona esse bairro, eu vou começar a entender melhor. E essa nossa aproximação aconteceu por conta disso, e eu fiz uma proposta para o Aragão. Falei, Aragão, vamos fazer uma avaliação do impacto do projeto Varre Vila, que começou em 2012, né, em Vila Santa Inês. Vamos avaliar mesmo, utilizar uma metodologia acadêmica para avaliar quanto de transformação vocês conseguiram produzir aqui no território onde vocês começaram a atuar. Agora já são muitos territórios, mas onde vocês começaram. E ele topou, assim, foi uma parceria muito bacana, porque de fato uma troca, né? Um aprendizado da parte deles, das metodologias, um aprendizado nosso do território, de como as coisas funcionavam e do projeto, e foi assim que a gente se aproximou mais. A partir desse projeto a gente se aproximou muito, né? A gente, inclusive, já até morei aí, né, com o pessoal durante alguns dias. Fiquei uns dias sendo acolhida pela comunidade, foi uma delícia, uma experiência inesquecível. Muito obrigada mesmo por aquilo. Lucila participou, né, Lucila, jantar,
Aliás, um abraço para o Júnior, querido. Bom, gente, acho que Lucila, eu posso fazer acrescentar um ponto? Que Claro! tem coisas, tem questões que são muito interessantes na vida, né? Eu estou falando assim, conheci o Varre por uma indicação de uma, acho que à época a Adriana Norte era gerente do Instituto Estre, né, lá em Paulínia. Aí ela me indica, porque eu queria falar, eu falava, Adriana, eu quero algum projeto que envolva a participação comunitária. Bem, eu sou assistente social, então todo meu foco estava muito em cima disso, né? Que envolva um projeto, quer dizer, sabe, educação ambiental, mas que tenha uma participação, uma aderência da comunidade. Bom, então aí chego, né? Eu contei essa história da sala de aula, e aí, na sequência, vejam bem, a minha filha, que estava num outro tipo de trabalho, ela é convidada a trabalhar no Estre. Então, hoje, a minha filha está trabalhando com gestão de resíduos e está no Instituto Estre, e ela acaba fazendo também um trabalho de mestrado sobre gestão de resíduos no município de São Paulo. De repente, as questões todas ficaram muito conectadas, né? Então, para além disso, eu vejo que assim, a minha ligação inicialmente com o Aragão foi uma ligação assim, gente, que homem é esse? Que liderança é essa? Que tem esse carisma, né? Conseguiu mobilizar essa comunidade enfim, né, daquele ponto viciado que eu não me esqueço, né, daquilo que se transforma, né, num modelo, né, de limpeza urbana naquele território. Então, eu vejo que aí as coisas começaram a andar de um outro jeito. Era isso que eu queria acrescentar, Lucila. Não, e a Mari, que deve estar nos assistindo, é a nossa grande parceira, né, que nos ajuda muito, principalmente quando a gente quer agendar alguma visita no aterro, quando a gente quer algumas questões específicas, eu me direciono a Mari e ela sempre nos ajuda. Então, um beijo também para a Mari. Obrigada. Bom, gente, eu fiquei pensando, né, a gente ficou levantando possibilidades de lives e a gente gosta de se questionar, né, quando a gente vai propor uma live para a comunidade, se isso tem a ver com o nosso trabalho, né? E a Beth citou a questão da Estre, e a Estre tem um slogan que eu adoro e que eu acho que ele foi fundante quando eu saí da educação infantil e comecei a trabalhar no Varre Vila. A Estre tem um slogan que diz que o lixo é só um começo, né? Então, nós entendemos que a educação ambiental comunitária ela se faz por muitas vertentes, né? Desde a limpeza urbana e da articulação e mobilização com os moradores, né? Dos três poderes, governo, empresa e moradores cuidando do território. E a gente também acredita que, para se fazer uma educação eficaz mesmo, para que os moradores se sintam pertencentes do local, né, é preciso garantir acesso à cultura, ao lazer, a uma educação de qualidade, né? E, por isso, a gente teve esse grande insight de poder convidá-las para poder fazer essa conversa, né? E nós, por exemplo, antes da gente começar a live, eu comecei a ficar desesperada porque estava passando o carro do ovo, e na periferia é isso, né? Trabalhar à distância com o carro do ovo, o carro do gás. E nós tivemos com vocês, com as instituições que vocês trabalham, um vínculo que foi de confiança, né? Porque muitas vezes as universidades até procuram as comunidades periféricas, vão lá, fazem sua pesquisa e depois elas desaparecem, a gente não vê o resultado. E com vocês, a nossa parceria, na verdade, não foi nem por uma pesquisa de nenhum aluno, mas foi por um interesse da faculdade de fato, conhecer mais sobre o nosso trabalho. E daí eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é a pergunta tema da nossa live:
Universidades e comunidades, é uma parceria possível? Miriam, quer começar? Quer começar, Miriam? Quero começar. Sim, né? Claro que é assim muito possível, e a gente já é uma resposta, né, de uma realidade de coisas que a gente vem fazendo juntas, e a Lucila acabou de dar um testemunho super importante que tem como fazer isso de uma forma parceira, né? Não de uma forma em que a universidade chega até a comunidade, faça uma pesquisa, recolha os dados e depois publique, e a própria comunidade não se beneficie diretamente desses resultados ou não consiga perceber esse benefício. Mas teve uma outra coisa que a Lucila falou que me chama a atenção também, que é a questão das instituições de vocês, né? E eu penso muito nisso porque, na verdade, as instituições são abstrações, na verdade, somos pessoas. A questão toda é quem são as pessoas que estão nessas instituições e como as pessoas que estão nessas instituições conseguem enxergar as pessoas que estão no território e se elas conseguem perceber as pessoas como que estão nesses territórios enquanto seres humanos e que querem tanto o seu bem-estar quanto querem o bem-estar dos seus alunos, quanto querem o bem-estar da sua família. É uma questão de pessoas mesmo. Então, quando você pergunta se é possível, eu super respondo que é possível, e quanto mais a gente tiver pessoas que consigam olhar para as outras pessoas nesses espaços, percebendo como elas têm tantas necessidades e são tão humanos quanto, né? Somos tão iguais, apesar de estarmos em lugares tão diferentes, isso se torna muito, muito possível. E acho que uma das coisas que eu tento trazer para dentro da universidade, assim, no meu papel de professora, é isso, sabe? Desenvolver nessa nova geração, né, dos meus alunos, este tipo de olhar, sabe? Não é um olhar profissional, é um olhar de profissional, mas é um olhar de profissional contido dentro de um olhar de ser humano. Você vai para a comunidade porque tem pessoas lá, então essas pessoas merecem absoluto respeito e, portanto, elas colaboram com a gente, elas nos ensinam, elas querem os resultados porque elas vão aprender com isso. Então, tem um aprendizado que não é só de uma mão, é um aprendizado de mão dupla e que todos aprendem. Então, é muito mais uma cocriação de alguma coisa do que uma criação e uma entrega de alguma coisa para alguém. É esse que eu entendo que seja possível essa interação, quando a gente conseguir ampliar esses corações desses dois espaços, né? Das pessoas que estão nas comunidades, das pessoas que estão nas universidades. Pronto, Beth, palavra com você. Obrigada. Miriam, eu vou pegar o seu gancho, porque você tocou num ponto que eu entendo que tem, assim, é possível parcerias, né, de projetos comunitários, muitas vezes associações comunitárias com as universidades. Eu vejo, sim, é possível, e aí eu concordo inteiramente com você, porque depende muito da pessoa que está naquele, vamos dizer assim, ou naquele departamento, ou naquela pró-reitoria. No meu caso, agora eu estou pensando numa reitoria de relações, de cultura e relações comunitárias. Depende muito do tipo de pessoa que está ali para que ela acolha a reivindicação que aquele projeto, né, esteja trazendo através de um professor. Então, o professor está levando uma discussão, etc. E você sabe muito bem, Miriam, tem momentos em que isto não atinge, não bate né, no dentro, né, parece que assim, no coração de quem tem o poder de decidir sobre esse tipo de parceria. Eu fico assim, tem uma questão que eu vou falar agora, Lucila, assim, eu em muitos momentos eu tive orgulho de participar, de ser uma professora da PUC. E agora até tenho tido mais, porque a PUC vem assumindo, de uns anos para cá, essa vocação comunitária, né?
ela é católica, mas aqui no município de São Paulo, com esta reitoria, eu acho que é isso quando a Miriam fala que tem a ver com pessoas, tem a ver, sim, houve uma expansão com muitos problemas ainda, mas dos projetos comunitários. A gente tem até dois grandes serviços na PUC, um é do setor da psicologia, mas onde até eu trabalho, não estou trabalhando lá nesse momento, que é a clínica psicológica, que atende os usuários e as usuárias de todo o município de São Paulo. Quer dizer, é um serviço para fora, de atendimento ao usuário. E eu estou até envolvida agora num projeto lá. E aí nós temos também um atendimento do escritório modelo. O escritório modelo é onde trabalham, onde é um projeto, enfim, é um serviço da Faculdade de Direito que atende também usuários e usuárias que procuram vários tipos de orientação jurídica, desde separações judiciais, guarda de filhos, até estão com habitações que foram construídas em mananciais. Então, a gente tem aí, eu conheço bem os dois projetos, porque até eu tenho trabalhado mais com a clínica psicológica e um pouco menos com o escritório modelo. Mas aí já eu vejo assim, essa é a palavra, uma vocação comunitária, mas que nos últimos tempos eu vejo que na PUC São Paulo ela vem sendo mais estimulada, né? E aí tem até umas coisas que eu fico pensando em relação ao VARRE. Boa. Por exemplo... Pois não. Eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Tá bom. Mas então, pode falar. Vamos deixar por enquanto. Isso. Não, é assim, uma das coisas que eu pensei, que eu venho pensando, é a gente estimular a questão do estágio, sabe? Do estágio do aluno no projeto VARRE, né? Porque aí você vai para o projeto, né? Há uma supervisão do professor e eu vejo que isso é possível. No meu curso, não só no meu curso, mas mesmo na psicologia, tem uma série de exigências para o estágio profissional. Mas eu vejo que o projeto dá conta. A gente não fez isso, mas eu acho que a gente tem que fazer isso. E fazer logo, porque é possível. Esse é uma das mediações que eu vejo possíveis dentro de estreitamento dessa parceria. Na verdade, eu tenho eu tinha deixado ela para o final, mas a gente pode... Eu falei antes. Não tem ordem. Né? Não tá tem bom. ordem. Eu brinco que é no final, mas eu tinha uma pergunta que é quase uma proposta. Né? Se é possível pensar uma ideia, né? Uma ideia com a PUC, uma ideia com a Universidade Federal do Espírito Santo, entre universidades e iniciativas que não só o VARRE, né? A gente tem aí vários coletivos que têm trabalhos super importantes, né? Tem o VARRE, tem o Tudo Limpo em Curitiba, né? É quase como que um laboratório que ali teoria e prática. É possível a gente poder pensar uma coisa nesse sentido? Miriam, a Beth já contou um pouco a ideia que ela tem. Vamos lá. Existe um nome, né, de um modelo que se chama Laboratório Vivo, né? O pessoal é bem difundido isso mundialmente como Living Labs, que é a expressão para laboratórios vivos, que traz exatamente essa proposta de ter laboratórios acadêmicos que são muito integrados com o lado de fora da universidade. São muito integrados com agentes governamentais, são muito integrados com a sociedade civil organizada de diversas maneiras, são integrados com empresários, enfim. É um laboratório que, de fato, os problemas que são resolvidos não são problemas estritamente acadêmicos, né? Que saem de pesquisas e continuam sendo resolvidos extremamente nessa lógica muito acadêmica, separada do resto do mundo, digamos assim. E eu sou super favorável a essa lógica dos Living Labs,
de ter a interação com a realidade como uma inspiração para os problemas que podem ser levados para a pesquisa, que motivam as questões do ensino, para o ensino não ser puramente repetitivo de coisas que já aconteceram, mas que tem a proposição da realidade como um instigador. Então, acho que é super possível isso acontecer. E aí voltamos na questão da institucionalidade, né? A gente tem, nessas universidades, as pró-reitorias de extensão, mas a gente tem ainda, pelo menos o que eu vejo, né, e converso com as pessoas ligadas para a extensão, é que ainda ela não tem uma força, por exemplo, com recursos. A gente não tem uma mobilização de editais, recursos para extensão como a gente tem, por exemplo, para pesquisa. Ela ainda não é tão valorizada quanto. E esses laboratórios vivos ainda não são percebidos para além da extensão, ainda ficam com rótulo de extensão. E esses rótulos dentro da universidade, isso é desse departamento, ou isso é da extensão, isso é da pesquisa, essas coisas separadas dificultam os processos. É por isso que eu volto a insistir na questão das pessoas. A gente precisa de abrir as nossas percepções para conseguir ver esses novos modelos de colaboração, de aprendizado e de pesquisa, enfim. Então, acho super possível. Como a gente aqui da UFES pode fazer parcerias, a gente tem comunidades, né, em torno aqui que tem uma conexão bastante próxima, e a gente, pelo menos no meu esforço de extensão, é sempre nesse sentido, de fazer isso não só separado, mas muito conectado. Eu acho que é possível, mas precisa disso, da gente conseguir ampliar um pouco esse jeito de pensar a universidade, sabe? Na sua primeira pergunta, Miriam, você falou um pouco que as instituições são as pessoas que nelas habitam, né? E eu fiquei lembrando de um livro que eu amo, que é da Eliane Brown, que é A Vida que Ninguém Vê, que ela faz uma série de estudos de pessoas, o catador, né, o andarilho, o acumulador. Acho que as universidades precisam olhar também para essa vida que ninguém vê, né, para essas comunidades que ninguém vê. E eu fiquei pensando um pouco, para mim, Paulo Freire é alguém que faz muito sentido nas comunidades, e Paulo Freire diz que a gente tem que ler o mundo para transformá-lo, né? Então, acho que é chegada a hora das universidades olharem para as comunidades para, de fato, ler esse mundo, né? A Mônica Lemos, ela fez um comentário, ela disse: super concordo com a necessidade de estágio. O projeto super dará conta. Vou amar ver os alunos e estudantes do Serviço Social da PUC fazendo estágio num projeto tão rico e maravilhoso como o Vale. Olha aí. Então, a Mônica é suspeita, ela é minha monitora no Núcleo de Questão Urbana e já conheceu o projeto. Eu fiquei pensando, meninas, conforme vocês foram falando, o que vocês... A Miriam contou um pouco dessa comunidade que é próxima e que eles fazem os estudos. Queria que vocês contassem um pouco quais são os desafios que vocês têm enfrentado, além dessa verba que a Miriam já contou, e o que vocês consideram mais significativos nessa parceria, nesse tipo de parceria. Posso começar agora? Pode. Posso falar agora, Miriam? Eu vejo assim, a Miriam tem toda a razão, sabe? Hoje, a universidade, ela prioriza a pesquisa, né, Miriam? A Miriam acabou de dizer isso. Prioriza a pesquisa, e não é só, eu diria, a PUC, a Universidade Federal, né, do Espírito Santo, é porque o MEC prioriza a pesquisa e dá as bolsas de pesquisa para as pós-graduações. E vamos falar a verdade, né, Miriam? Quem mais faz extensão acaba sendo as graduações, né? São as graduações que investem, né, a sua energia na extensão. Então, como para ter a nota 5, 6, 7, né, na pós-graduação do programa e não sei o que vai pesar é a pesquisa. Então, eu acho que nós também lutamos com
é com uma lógica da universidade funcionar. Então, como a verba vem para pesquisa, resta muito pouco para extensão. Agora, na PUC, vai sair, né, depois, assim, com essa reitoria, se retomou o projeto de extensão com, eu diria, com verbas muito pequenas, se a gente for considerar todo investimento em pesquisa, mas é uma verba que a universidade está colocando, porque não existe verba externa para projeto de extensão, né? A não ser que seja um projeto, enfim, junto com alguma organização empresarial, ou às vezes até alguma organização de Estado, sim, mas normalmente eu vejo assim, quando você tem alguma questão com alguma secretaria de Estado, eles pedem cursos, formações profissionais, etc., mas diretamente para funcionários ou para projetos específicos dessas secretarias. Mas o que eu vejo é possível a extensão? Ela é possível, mas ela depende, é impressionante, estou voltando à questão da Miriam, depende muito de quem está na gestão, por exemplo, estou falando agora de mim, de quem está na gestão de um curso, né? Por exemplo, um curso, e aí você começa a ver que o professor está interessado, e você vai meio voluntariamente fazer isso. Aí você vai bater na portinha do reitor de Cultura e Relações Comunitárias. Olha, a gente poderia fazer isso, porque vai depender muito, muito do gestor, da pessoa que está ali, né? Agora, eu vejo que assim, é possível desenvolver um trabalho? É possível, sim, principalmente quando a gente pode até transformar, não sei se você concorda com isso, Miriam, uma iniciação científica, através de uma iniciação científica que você orienta um aluno na graduação, você começa a puxar a perninha para um projeto de extensão, né? Porque para fazer aquela iniciação científica, o aluno tem que conhecer, muitas vezes, o território, ele vai levantar dados, bom, nossa, mas esse tanto de lixo, para onde vai? Sabe que o aluno da graduação é impressionante, não tem noção do que a gente fala de resíduo, né? Não tem. Quando ele vê o lixo extraordinário, ele fala, meu Deus, isso acontece na minha cidade, acontece, né? A gente ainda lida com uma questão, né, Lucila, que o lixo você coloca fora da sua casa, né? E não existe fora, né? E não existe fora, né? Então, quando ele começa a se dar conta desse enorme problema que é o consumo, o descarte, né? Aí eu acho que isso pode se começar mesmo através de um projeto de iniciação e você puxa, dá para puxar, sim, uma perninha para fazer um trabalho associado, um trabalho, eu diria um trabalho de extensão, né? Como é que nós podemos trabalhar conjuntamente com essa comunidade, com esta associação comunitária, o que significa o socioambiental, como é que foi, que metodologia foi utilizada ali. Então, eu vejo, são projetos que dependem ainda muito eu diria que dos professores, como a Miriam está aqui colocando, às vezes de um gestor de uma pró-reitoria comunitária, por exemplo. Bom, a Eide, que é nossa parceira do CDHU, ela escreveu que super apoia a parceria da academia com os projetos comunitários e o Varre Vila tem muita propriedade para honrar esse compromisso, né? Eu diria que o Varre Vila e muitos outros coletivos. E aí eu quero fazer uma pergunta um tanto capciosa. Vocês me falaram um pouco que depende muito das pessoas que estão à frente. Suponhamos que, terminada a pandemia, vocês duas assumam a reitoria das instituições que vocês trabalham. Como é que vocês veem isso sendo revertido para as comunidades, né? Todo o trabalho, os estudos, as questões dos cursos das extensões universitárias, como é que vocês veem isso revertido para a comunidade? E como é que as comunidades podem ajudar? É difícil, principalmente... Capciosa a minha pergunta, né? Porque você partiu de um pressuposto que não faz parte dos meus em nenhuma maneira, esse tipo de colocação na vida acadêmica. Mas a gente estava falando sobre a dificuldade da questão de recursos,
mas são recursos financeiros. Mas a gente tem um outro tipo de recurso, e acho que vai ajudar a responder essa pergunta também, que é um recurso humano mesmo, de criatividade e de propósito. A gente está encontrando uma geração que é muito capaz de fazer coisas por conta da causa, por causa do propósito, por sentir outro tipo de benefício para si, que não é a bolsa de estudos, ou não é aquele retorno financeiro, mas de ver realmente que ela é capaz de fazer transformações positivas no mundo. Então, eu tenho um exemplo, a Beth está falando da coordenação de curso, eu fui coordenadora de curso 11 anos, quase recordista da UFES de duração como coordenadora de curso da engenharia de produção. E na época que eu fui coordenadora de curso, eu consegui implantar, Lucila, no projeto pedagógico do curso de graduação, a extensão como obrigatória, né? A extensão passou a ser curricular lá desde 2008 no curso de graduação em engenharia de produção. Então, os alunos tinham que fazer trabalhos fora da universidade, trazer isso. E o que acontece é que os alunos do segundo e do quarto período tinham muita dificuldade para fazer isso com empresas, por exemplo, mas muita facilidade para fazer com organizações não governamentais. E a gente fez trabalhos durante a disciplina, ou seja, 4 meses, né, de alunos de graduação, fizeram trabalhos muito bacanas que reverteram em coisas muito legais para a comunidade, como até desenvolvimento de equipamentos mesmo, projeto, design de equipamento foram feitos, isso com recurso humano, basicamente, né? Um deslocamento mesmo, no caso era para um lugar perto aqui da universidade, 3, 4 quilômetros, a comunidade, né, que a gente conseguia interagir mais, justamente porque os alunos se deslocavam por conta própria, a gente queria locais perto. Mas deu um resultado muito grande e um retorno muito legal. E a outra coisa que a Beth falou em iniciação científica, mas também pode ser em disciplinas específicas. Nas disciplinas de empreendedorismo, por exemplo, você pode fazer empreendedorismo ou você pode fazer empreendedorismo com impacto social positivo. É uma forma de orientar. E se você orientar para esse lado, você vai ter uma quantidade enorme de alunos pensando, tentando resolver problemas, se envolvendo com a comunidade, indo até lá, pesquisando, tentando encontrar soluções, umas coisas muito bacanas. Existe criatividade, né? E não ficar pensando só, preciso de recurso de extensão, não. Eu quero fazer interação com a comunidade. Que jeitos são possíveis? São possíveis jeitos via graduação? São possíveis jeitos via pesquisa? São possíveis jeitos via disciplinas propriamente ditas? Eu posso envolver isso de que maneira? Que departamentos? Então, acho que é muito a gente sair desse lugar de achar que essa coisa, por exemplo, que você falou, né? Como as universidades agora, retornando pós-Covid, pode se aproximar. A gente teve que repensar um monte de coisa. A gente viu que a gente é capaz de muita criatividade. A gente está aqui agora online, né? A gente está aqui agora online. O nosso projeto com mães em Vila Nova de Colares, que era um projeto todo presencial para estimular a parentalidade positiva, foi para o online, a gente achou que elas não iam conseguir fazer, foi a melhor turma que a gente fez. A melhor turma de desempenho das mães foi online, porque elas resolveram que elas tinham que ser autônomas. As outras, quando a gente estava lá presencialmente, elas eram mais dependentes. Quando elas se viram mais autônomas, tendo que usar a tecnologia, nossa, foi um resultado muito surpreendente. Então, assim, acho que a gente precisa de olhar para esse lugar de criatividade e sair das nossas limitações. Dá para fazer por outros caminhos. Eu acho, Miriam, só um minuto, Beth, acho que tem uma coisa que, na sua fala, que é importante poder pensar, que as comunidades elas não querem caridade, né? E não, a cesta básica ela é importante, mas ela não é fundante para a comunidade. E quando você me traz esse apontamento das mães, acho que é isso, né? Como que as mães podem se tornar autônomas, né? Como que as comunidades podem se organizar para cuidar sozinhas do seu território, né? Acho que isso na sua fala está muito presente, né? Do quanto o processo de autonomia é importante ser construído, né? E poder potencializar a comunidade para que ela tenha autonomia,
né? Para que ela entenda que ela tem direitos a uma comunidade limpa. Estou aqui trazendo as nossas referências de trabalho, né? Ela tem direito a ter uma comunidade limpa, ela tem direito a ter uma quadra revitalizada, mas, além de tudo, que ela tenha autonomia para também brigar por isso, né? Isso é bem legal. Beth? Então, né? Eu fico pensando, Miriam, você não seria reitora da universidade, nem eu. Acabei de votar, de fazer uma votação, houve um processo de consulta online para a próxima gestão, enfim. Então, eu espero que a próxima gestora seja a pessoa que eu apoiei, né? Porque a gente pensa que os caminhos da universidade poderão estar abertos a essas demandas, né? E eu vejo o seguinte, aliás, a Miriam deu uma ideia tão interessante quando ela diz assim, colocar a extensão como uma obrigatoriedade, né? Os projetos de extensão são obrigatórios para acontecer, por exemplo, na graduação. Eu fico imaginando que é isso. Não sei se foi exatamente isso que você pensou, né? Mas isto não, por exemplo, onde eu vivo atualmente não é, e com um pouco seria um trabalho imenso para a gente chegar lá. Com essa, suponho, com essa nova reitoria que estará, o olhar para o projeto de extensão, eu devo ter a impressão que continuará e deve se solidificar. Mas eu fiquei pensando numa coisa que a Miriam disse, que é o seguinte: a gente pode, eu, por exemplo, estou num curso em que existem disciplinas optativas, né? E essas optativas, por exemplo, a minha, questão urbana e meio ambiente, é uma optativa. A outra é gênero, raça e etnia. A outra é família e sociedade. A outra é pobreza e desigualdade. Por que não a gente criar o trabalho dessas disciplinas? Isso é completamente possível, né? Dos professores, coordenadores dessas disciplinas, o trabalho da disciplina ser exatamente a ida ao território, né? A fazer se vincular dentro daquela temática do núcleo, ir ao território, fazer um projeto para o território e trazer esse projeto de novo para a universidade. Quer dizer, ou seja, pensaria alguma coisa assim. Bom, o Varrivila lida com a questão de gestão de resíduos, então tá bom, o meu trabalho com o meu núcleo vai ser sobre este tema, e a comunidade que nós escolhemos foi essa, e nós vamos verificar que propostas teremos a esta comunidade e vice-versa, né? Como traremos isso para dentro da universidade. Então, eu vejo que falta, às vezes, um pouco mesmo, viu, Miriam? Criatividade, porque para você mexer, né? Você sabe muito bem do que eu estou dizendo, nos mecanismos institucionais, não é fácil. Mas você pode criar dentro de... Pensei assim, nas optativas. As optativas eu tenho mais flexibilidade. E aí você faz uma discussão com esses professores, vamos falar, bom, a partir de agora, como que a gente vai fazer trabalho teórico para o aluno te entregar, né? 2, 3 páginas? Não, vamos fazer um trabalho ao longo do semestre. Eu acho que esta é uma possibilidade real, viu, Lucila? Eu já tinha falado de estágio, que eu vejo que aí é uma questão nossa, PUC, com o VARRE, e outros locais, né? Mas eu acho que é uma questão assim que a gente viu, né? Tem visto nessa pandemia, tem um espírito de solidariedade de muitos jovens que vão para a rua, vão fazer a entrega das EPIs, vão fazer entrega de alimentação para a população em situação de rua. Então, sabe, aproveitar né, essa garra, essa energia que esse jovem tem, né, e canalizar para um projeto. Eu vejo condições concretas. Eu estou achando bom esse papo com a Miriam, ela está dando tão boas ideias para mim. Muito bom.
As convidadas foram pensadas a dedo. Diga, Miriam. Só um pouquinho aqui, um cuidado que eu acho importante ter nesse processo e que as pessoas com quem a gente tem, né, convivido nesses vários anos em vários projetos sempre falam assim. Existiu e ainda existe, né, movimentos da universidade que são muito unidirecionais, né, principalmente de pesquisas que vão para coletar dados, trazem, resolvem isso e não devolvem esse conhecimento. E esse que eu estou falando desse movimento agora é um movimento diferente, é um movimento de fazer é um movimento de estar lá junto, não é um movimento de ir e entender uma realidade, vir e resolver conceitualmente, ou então utilizar metodologias acadêmicas e tudo mais, e defender um trabalho. Mas tem muito isso. Essas, Beth, só para você saber, assim, um detalhe, essas disciplinas que eu fiz, né, de extensão, eu consegui mantê-las no curso enquanto eu fui coordenadora e tudo mais, mas com muita dificuldade, porque tinha muita resistência dos meus colegas professores, muitas resistências, e no final das contas, em um projeto pedagógico novo de curso, numa outra versão mais atual, não se sustentou. Essas disciplinas não permaneceram lá no curso. Então, é realmente muito difícil, eu tenho que procurar outros mecanismos. Mas essas disciplinas, quando aconteciam, a gente fazia a apresentação do trabalho final no território. Eles não apresentavam dentro da universidade, eles apresentavam lá para as pessoas para as quais tinham interesse e os resultados dos trabalhos deles. Então, tinha esse cuidado de ter esse retorno, e acho que é por isso que a Lucília, em algum momento da nossa conversa, falou: a gente teve muita confiança, né? Você falou, a gente estabeleceu uma relação de confiança. E essa relação de confiança foi muito dessa minha vivência de querer que vocês, né, confiassem em mim. Então, eu tinha muito esse cuidado não, a gente vai fazer juntos, não vou fazer para vocês, nós vamos fazer juntos. E, de fato, nós fizemos juntos, né? Então, isso é completamente diferente de fazer é fazer com. E tem uma coisa por trás disso, quando a gente tem isso em mente, né, que a gente está fazendo com a comunidade, não para a comunidade, que faz essa coisa de promover o protagonismo, trazer esse protagonismo à tona, sabe? Não é um projeto meu, é um projeto nosso, nós estamos fazendo, você faz parte disso e o resultado depende de você tanto quanto da academia. Isso é muito importante ter em mente, sabe? Me parece. Legal. A minha próxima pergunta tem a ver com o que eu acredito também nessa mudança que as universidades, quanto mais a gente ingressar nas universidades, essas mudanças também vão ser exigidas, né? Eu acho que muita coisa já se mudou. Eu, quando criança, por exemplo, o meu sonho era ser empregada doméstica, porque era a minha única referência, né, de alguém que recebia dinheiro, e eu queria ser empregada doméstica para ter pano de prato com bico de crochê no fogão, né? E eu acho que tem essa coisa de como é que a gente pode ter outras referências, né? Eu posso ter a referência da pessoa que fez pedagogia, da pessoa que fez serviço social, né? Nós já estamos ocupando as universidades. Eu me lembro que quando eu fui fazer pedagogia, uma amiga me disse: por que você não tenta a USP? E eu dizia: mas eu não tenho cacife para entrar na USP. E eu me lembro que quando eu fiz o vestibular, eu comecei a olhar do último nome para cima, porque para a gente isso ainda não nos pertence. E aí eu queria pedir para vocês que dicas, porque esse é um caminho das pedras ainda para a gente, né? Que dicas vocês dariam às pessoas que querem ingressar nos centros acadêmicos? Eu começo? Pode começar, Miriam. Pode ser. Eu acho que e não são coisas fáceis, eu acho, que eu não tenho uma resposta muito fácil, assim, sabe, Lucila, para você. Eu também venho de uma história, né, de uma família sem posses, assim, e eu sonhava em ser assessorista. A minha referência era ser assessorista em prédios e ficar trabalhando nisso. Mas,
por outro lado, eu tinha mesmo nessa condição, eu tinha uma referência, por exemplo, da minha mãe, que era uma pessoa muito estudiosa. Ela só pôde estudar depois de casada, porque os pais não permitiram que ela estudasse. Então, eu já tinha 9, 10 anos quando a minha mãe foi fazer vestibular. E então tem e passou, fez engenharia numa universidade federal, na Federal de Minas Gerais, e teve toda uma coisa assim, tem histórias que acontecem na vida da gente, né? São legais essas histórias de serem contadas também. Então, tem muito de para onde você olha, sabe? Assim como a gente seleciona o que a gente come, a gente seleciona o que a gente vê, a gente seleciona quem a gente quer admirar e para onde a gente quer olhar. Então, uma dica que eu daria é assim, essas pessoas que querem, que pensam esse lugar, procurem olhar para pessoas que já trilharam esse caminho. Porque tem um monte de gente, muita gente acho que não suspeitaria que eu passei por isso. Acho que foi muito tranquilo, que era um caminho super normal eu fazer uma vida acadêmica, mas na verdade aconteceram várias coisas na minha história que me levaram até lá, né? Então, tem muitas coisas dentro das histórias das pessoas que são muito inspiradoras e que fazem com que a gente passe a acreditar que é possível, que é totalmente possível. Nas universidades, agora, a gente tem a questão das cotas, né, nas federais, 50% atualmente. Eu tenho histórias que eu vou passar a noite inteira aqui contando de histórias incríveis de pessoas que fizeram superações maravilhosas, estão lá dentro, e já saíram, já passaram e tudo mais, que deram assim, super transformações, mas muito nesse olhar do entorno delas e de realmente conseguir descobrir inspiração e motivação e acreditar ser possível, sabe? Então, para quem que você vai olhar? Para quem desistiu ou para quem de fato foi lá e conseguiu, sabe? Olha só, eu aqui dentro, entre nós, eu faço parte exatamente de uma elite branca privilegiada, né? Porque, embora, né, tenha tido uma educação com uma família de classe média, mas eu tive condições de ascender a uma universidade privada. À época, era em São Paulo, existiam 2 universidades privadas que tinham serviço social, e eu entrei na PUC, né? Mas eu vejo assim, né? Todo esse, assim, como é que quando você fez até essa questão, né? O espaço da academia ainda é predominantemente branco e elitista. Eu acho que a situação das pressões dos coletivos, né? Dos coletivos que a gente tem pelo mundo afora, em São Paulo, no Brasil, esta pressão tem feito alguma alteração nas universidades públicas, sim, tem feito, e também começa a fazer nas privadas. Hoje eu vejo que, mesmo que não haja por exemplo, a pós-graduação em serviço social, numa universidade privada, hoje estabeleceu um sistema de cotas para professores negros, né? Desculpe, para alunos negros, professores não, para alunos negros. A PUC São Paulo tem estabelecido um sistema de cotas para alunos negros e indígenas, né? Então, normalmente a via de acesso do aluno que é negro e que é indígena, que a gente tem um histórico meio particular com a população indígena, pelos nossos vestibulares, é possível o ingresso, primeiro, da população indígena, que já tem um sistema de cotas, e agora está e deverá ser implementado um sistema de cotas para a população negra. Ao ingressar na universidade, vocês sabem que, em sendo privada, o aluno negro, indígena, os indígenas foi o que eu acabei conhecendo mais ao longo aí dos meus últimos anos. Há um programa na PUC que dá bolsa para o aluno indígena, né? Então, o programa Pindorama, ele é um programa foi um programa inovador, ele já existe há cerca de uns 15 anos.
E para o aluno negro, não existe oficialmente, né, esse sistema de cotas. Então, o aluno negro, na PUC, ele entra através de bolsas, né? Ou ele é um aluno prounista, ou ele fez o financiamento FIES, essas são as portas de entrada. Todavia, o que eu acho que é algo que a gente vai aprendendo nos embates que esses grupos colocam, hoje a PUC tem grupos, tem coletivos internos que são super ativos, são ativistas. Tem o coletivo Negraçô, que discute pra caramba com a reitoria, com o professor, com o curso, quais são, que demandas eles querem ver atendidas, que são demandas que, assim, eu acho que vão desde demandas que se referem à permanência do aluno. Ele quer o vale alimentação, ele quer o vale transporte, ele quer uma condição psicológica de atendimento psicológico especial para a população negra e indígena. A PUC acabou de estabelecer isso, né? Então, eu vejo assim, são exemplos, muitos avanços se fizeram, né? Mas para a entrada do aluno numa universidade privada como é a PUC, eu vejo a entrada pelo indígena, que a gente não está falando disso aqui, mas que é muito importante, né? E a gente tem um grupo de alunos indígenas que é relativamente destacado. E temos também alunos negros, no meu curso a gente tem com mais evidência, mas esses alunos ingressaram pelos processos seletivos e através das bolsas, essas bolsas que eu coloquei, bolsas ou financiamento, e dentro da PUC existe também as bolsas da Fundação São Paulo. Agora, o que me parece importante é a pressão, sabe? Miriam, eu acho que assim, para além do aluno olhar, eu quero isso, eu vou vencer isso, eu fico pensando, a pressão do coletivo na universidade que eu estou vivendo está fazendo muita diferença. Dos coletivos negros, do coletivo Negraçô, do coletivo da Ponte para cá. O da Ponte para cá é um coletivo que discute a questão da permanência dos alunos bolsistas. Então, ele é forte. Isso vem para cima do coordenador, cima do professor. É desse jeito que a gente muda. A gente muda quando você começa a falar, não, gente, o que é isso? Eu sei, eu sou branca, eu sou isso, mas espera um pouco, onde que nós estamos? Né? E há denúncias, eles dão paulada, a gente tem que... É isso, é desse jeito que a gente muda, né? Eu fiquei... Respondeu. Essa semana nós fizemos um café da tarde online com uma diretora parceira nossa do Zenon, em Cubatão, e ela falou o quanto, para os alunos, na sua maioria negros, né, é importante ver a figura da Dai, né, que é uma negra trabalhando num projeto importante, enfim. E aí eu trago, na verdade, só uma provocação, não é uma pergunta, porque o Tomás já está me avisando das horas, enfim, da gente poder pensar também, além das cotas, da representatividade teórica, né, da representatividade dos professores à frente também negros, né? Para a gente poder... Na verdade, é só uma provocação para a gente continuar pensando quais são os autores que eu estou trazendo para os meus alunos que são negros ou não, né? Então, uma provocaçãozinha. A Letícia, do Tudo Limpo, lá em Curitiba, ela falou que educação é um direito da comunidade, não um privilégio. E a Janete, nossa parceira, faz um tempo que não visito o VAR, disse: isso, Lucila, pertencimento. Penso também na extensão pensada na identidade das famílias pelo seu bairro, bairro ou lugar. Reviver o protagonista. Acho que é legal da gente poder se ver, e como já disse, toda essa questão da representatividade que a gente tem pensado e que tem vindo tanto à tona, né? E aí, para a gente poder também entrar nos assuntos de educação ambiental, eu tenho uma pergunta que é a seguinte: de que forma as universidades públicas ou privadas podem se comprometer com a melhoria das comunidades, no que diz respeito ao trabalho de educação e conscientização ambiental? E aí vai para além da parceria, né?
Qual relação que vocês veem entre meio ambiente, Varre Vila e o trabalho desenvolvido por vocês? Quer falar primeiro, Miriam? Começo eu. Não sei. E a Miriam Acho que primeiro, pode né, ser você Miriam? agora, Beth. Pode ser Tá bom. você, me dá um tempo. Então, olha, em relação, eu acho que até aí eu vejo uma relação até mais fácil, sabe? A questão ambiental hoje está posta, né? É desmatamento na Amazônia, é o ministro do meio ambiente, né? Enfim, é a desregulamentação das terras indígenas. Enfim, a gente está vivendo um desmonte da política ambiental, né? O que se conquistou está sendo desmontado dia a dia. Começa pela questão da Amazônia, não é? E, enfim, e outras questões mais. Nós estamos num momento muito difícil da política nacional. E aí eu vejo assim, o papel de um trabalho como o meu, do Núcleo de Questão Urbana, Cidades e Meio Ambiente. Nós temos, esse ano, na PUC, foi introduzido um novo curso de Ciências Socioambientais. Então, eu diria, aí sim, aí nesses cursos, nesses programas, é que a gente pode estimular cada vez mais essa reflexão, que não é só a reflexão de cuidar da plantinha, né? É a reflexão de uma nova atitude em relação à questão de preservação do território, da questão da preservação da água, a questão de por que está se privatizando agora a questão, enfim, tem uma questão aí colocada, né, um novo marco regulatório do saneamento, e que abre um caminho para a privatização. Como é que é isso? Então, toda essa conversa deve ser levada para a sala de aula, e eu vejo que esse é um caminho. E eu também queria falar de uma coisa que eu fiquei muito satisfeita nesse ano, é assim, por pressão dos movimentos coletivos negros dentro da PUC, houve a instalação de uma biblioteca com autores negros. E isso foi um trabalho que foi instalada, mas a partir da consulta dos vários coletivos e de professores negros na universidade. Então, acaba de ser instalado. Então, isso eu acho que assim, é um avanço, sabe, Lucília? Eu vejo assim que a gente... São coisas ainda muito pequenas, mas eu acho que são avanços que a gente vai conseguindo, né? Então, eu vejo que essas lutas obrigam a própria universidade a se rever, a se remontar, a se repensar. E eu estou colocando essa questão aí dessa biblioteca negra que acaba de ser instalada. Legal. Miriam? Miriam? Estamos, acho que, no tempo. No finzinho, mas essa questão ambiental na universidade agora, né? Acredito que nas federais como um todo. A questão ambiental agora ela é transversal, né? Todos os cursos, todos os centros, você tem que tratar desse assunto, né? Não tem como fugir. A questão é o quão sério isso é tratado. Se é simplesmente colocar mais uma Fazer de conta, né? E fazer de conta, ou de fato, olha, realmente isso é sério. E quanto mais a gente tem uma consciência ampliada de que não é separado de nós, né? O mundo, o planeta, a rua, enfim, isso faz parte da gente, mais real vai ser essa coisa da disciplina, não ser faz de conta e ser real. Mas é um processo lento, tá? É um processo demorado, tem avanços, mas tem retrocessos. Eu queria só compartilhar com vocês um aprendizado que eu tive na semana passada, que eu achei muito bacana, que talvez vocês já tenham ouvido falar a expressão Ubuntu, ou não sei se já ouviram falar, e eu estava numa oportunidade de conversar com o Martin, que é uma pessoa, ele é um africano, que está à frente de uma iniciativa que é a Universidade para o Século XXI no continente africano. Pessoa extremamente bacana, enfim.
que se chama Ubuntu Lab. E eu acho que vale super a pena entender que universidade é essa que está se pensando, é uma universidade pensada de modos completamente diferentes das universidades existentes, porque já viram que para a África não vai funcionar esse modo de universidade que a gente tem, precisa de uma outra lógica, então ele repensa, né, com muita gente, essa universidade para o século XXI, no continente africano, já está em 19 países, pelo que ele falou com a gente semana passada, e se chama Ubuntu Lab. E aí uma das perguntas que eu fiz é o que é Ubuntu e por que ele chamou de Ubuntu Lab. E quando ele falou isso, eu falei assim, nossa, faz todo sentido, né? Para tudo que a gente está falando aqui. Ubuntu quer dizer o meu bem-estar depende do seu bem-estar, de todas as coisas que existem, que já existiram e que existirão. É uma conexão tão forte com o passado, com tudo que existiu, com o que existirá e a responsabilidade com o futuro e com o que está compartilhando esse momento no planeta com a gente, que assim, falei, nossa, nunca vou esquecer. E ele falou, apesar do continente africano ter inúmeras línguas diferentes, essa palavra existe em vários desses idiomas e com este mesmo significado. Eu acho que a gente pode pensar muito nessa universidade aí, entender um pouco mais dessa lógica Ubuntu para pensar essa universidade junto com a comunidade no século XXI. É verdade. Bem lembrada, hein? A Dai deve estar adorando te ouvir, Miriam, porque na verdade, ela tatuou um Ubuntu na pele. A Alessandra, Beth, a Alessandra foi sua aluna em 2018 e atualmente ela mora em Campinas. E ela tem um elogio para você. Ela disse assim, a professora Beth possui um olhar alargado e amplo que sempre nos traz conhecimento crítico, porém agregado com inovação para o curso do serviço social. É isso que me move diariamente. Parabéns a todos vocês em pensar fora da caixinha e potencializar o território. Mas também se potencializar enquanto pessoa e ser humano, pensar com e não para o fantástico parabéns a todos. Se precisar de voluntários para a causa, podem contar comigo. Nossa, que bonito, que beleza! Viva! Alessandra, muito bom, lindo. Gente, a Alessandra fez esse comentário e me fez lembrar, curtam, quem estiver assistindo a live, curtam a nossa página, acessem o nosso site, né? Nos liguem se quiserem saber mais informações, enfim. Fiquei pensando um pouco na conversa que a gente teve aqui hoje, numa frase que eu ouvi e que eu não consegui identificar de quem era, eu até pesquisei antes, porque eu gosto de dar autoria, que é uma frase que eu ouvi há muitos anos, que é a seguinte: é preciso saber para melhor sentir e sentir para melhor saber. Né? E eu acho que isso resume toda a nossa conversa sobre a parceria de universidade e comunidade. Né? É preciso que a gente saiba para sentir melhor, mas que a gente também sinta para melhor saber. Né? É a coisa do brilho nos olhos, de se encontrar. Né? Eu queria agradecer em nome de toda a equipe de São Paulo, Curitiba, de Cubatão, dos Pimentas. Né? A gente tem aí o Varre Vila Pimentas, o Varre Vila lá na Cota 200, no Fabril Pinhal do Miranda. Temos lá o pessoal do Parolim, do Vila das Torres. Né? Aqui, toda a Zona Leste, Guaianazes, Itaim, Vila Godói, União e a Vila, que é o nosso berço. Queria agradecê-las, né, de coração por terem dado um tempo para a gente. E se vocês quiserem dar uma palavrinha para a gente terminar. Eu quero dizer que o agradecimento é todo meu. Isso faz muito sentido, né? Quando a gente tem essa relação ganha-ganha. Que você está satisfeita, está agradecida, e eu estou muito satisfeita e muito agradecida. Eu acho que é assim que as coisas avançam, que a gente avança. Quando você falou nessa sua frase, eu lembrei muito, né? A gente precisa desenvolver um pouco mais outras nossas inteligências. Não é só uma inteligência cerebral, a gente precisa dessa inteligência emocional se expandir para a gente chegar nesse lugar que a gente quer, dessa interação super frutífera comunidade e universidade. Beijo. Eu agradeço mesmo, eu agradeço muito a você, Lucila,
como mediadora dessa nossa conversa, dessa nossa reflexão. Isso proporcionou a mim também conhecer a Miriam, e vou dar uns pitacos assim, né? Vamos telefonar, conversar um pouquinho. É um aprendizado para a gente estar aqui, né, Miriam? É um aprendizado. O projeto Varre Vila é um projeto que fez com que eu alterasse muitas questões, eu vejo isso na minha prática de docente no núcleo de questão urbana, né? E eu saio daqui até com uma missão, né? De fazer algumas coisas acontecerem a partir dessa nossa conversa. Então, Lucila, muito obrigada. Muito obrigada a você. Eu sempre penso no Aragão, né? Essa grande figura. Tenho assistido algumas lives com o Aragão e com vocês. Eu assisti, acho que umas 3 nesses últimos tempos, né? Enfim, estamos aqui aprendendo. Obrigada. E que a gente possa se inspirar nas crianças, né? As crianças aprendem com todo o corpo e com todos os seus sentidos. Que a gente possa despertar os nossos sentidos para a gente poder fazer mudanças para o mundo e para as comunidades, né? Gente, muito obrigada e Ubuntu. Obrigada. Ubuntu. Obrigada. Uma boa noite.